Fala agora sobre a anulação das condenações de mais um político no âmbito da Operação Lava Jato. Foi Eduardo Cunha o beneficiado agora. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular uma das condenações de Eduardo Cunha no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara dos Deputados recebeu sentença de 15 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O STF considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para analisar o caso. Caberá agora à Justiça Eleitoral confirmar ou não as acusações feitas no processo. Já os comentários, antes mais uma passada lá pela nossa enquete. Segue no ar a pergunta, dá tempo ainda da sua participação. A enquete hoje é a seguinte: Maduro deveria ter recepção de chefe de Estado? Olha, aumentou, Pavi, agora já são 2,5%. Os que acham que sim. Pois é. E 97,5% dizem que não. 2.123 votos até agora. Continue participando no site da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br, no Twitter, @JovemPanNews. Roberto Mota, abre esse giro com você. Mota, sua análise sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal que anula uma das condenações contra Eduardo Cunha na Lava Jato. Mota. Eu tenho zero competência para analisar juridicamente essa decisão e estou aguardando com ansiedade a análise que o Pavinato vai fazer. O que eu tenho é um sentimento que com certeza é compartilhado pela maioria dos brasileiros, que é um sentimento de confusão total. É completamente impossível entender o que está acontecendo no Brasil. Mas o que parece para a gente, a impressão que a maioria das pessoas tem, é que voltou a ficar praticamente impossível se punir políticos envolvidos em casos de corrupção, que a única punição possível hoje no Brasil é a punição por crime de opinião. Se você se posicionar politicamente de uma forma inadequada, o risco que você corre é grande. Nos outros casos, cabe sempre recurso, cabe sempre demora, cabe sempre uma discussão. Não era esse tribunal que deveria ter julgado, era aquele. A defesa do Eduardo Cunha publicou uma nota em que ela diz que a decisão fez justiça e confirma aquilo que a defesa sustenta desde o início do processo e que agora está ficando claro para todo o país. Eduardo Cunha, assim como outros inúmeros réus, foi vítima de um processo de perseguição abusivo, parcial, ilegal e julgado por uma instância manifestamente incompetente. Eu tenho certeza que existem pelo menos 1.000 e poucos brasileiros que nesse momento assinariam exatamente embaixo de uma nota como essa. Foi o mesmo entendimento do caso Lula, Pavi, nesse caso do Eduardo Cunha, de que a 13ª Vara é incompetente para analisar o caso? Também. Parecido? O Lula ele teve assim, algumas etapas. Teve a questão da suspeição do Sérgio Moro e também teve a questão da competência no caso do sítio de Atibaia. Mas vamos lá. No caso do Eduardo Cunha, a condenação de 15 anos e 11 meses foi anulada porque reconheceu-se que a Justiça Federal do Paraná não era competente, mas sim a Justiça Eleitoral, porque os recursos que foram recebidos para ele da empresa do navio sonda da Petrobras, averiguados no bojo da investigação Lava Jato, teriam servido para simular contas eleitorais. Por isso, tinha que ir para a Justiça Eleitoral. Um preciosismo que não ficou muito claro na decisão, que ainda não conheço na integralidade, mas a ementa que eu li, dá para entender isso. A ementa é o resumo, né, dos votos. É uma preciosidade que não cabe no Brasil atual. Veja, o Eduardo Cunha, ele teve direito a recurso. Ele teve direito ao duplo grau de jurisdição e teve a sua condenação anulada em razão da quebra do sacrossanto devido processo legal e suas garantias penais, como a garantia do juiz natural. Vamos para as 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República no 8 de janeiro. Não estou dizendo que elas são inocentes.
Há uma diferença entre a inocência e a quebra do devido processo legal. O pior dos assassinos não pode ver negados a ele, numa democracia, as garantias do processo penal. É assim? É, senão não é democracia. Nós temos 1.390 cidadãos brasileiros comuns que não têm foro privilegiado e que, portanto, qualquer processo criminal contra eles, por vandalismo e crimes contra a coisa pública federal, tem que correr na vara do local do crime. O local do crime foi o Distrito Federal, então eles deveriam ter sido denunciados perante as varas federais do Distrito Federal. A primeira instância, lá de Brasília, da Justiça Federal de Brasília. Não foram. Foram direto para o STF. Tendo ido direto para o STF, o que aconteceu com eles? Eles não têm direito ao recurso. Por quê? Porque das prisões decretadas por ministro do Supremo não cabe o remédio do habeas corpus, por exemplo. Não tem direito sequer a habeas corpus, porque a súmula 136 diz que eles não têm direito a pedir o relaxamento de uma prisão, a liberdade de uma prisão que foi decretada por o ministro do Supremo. E quando forem julgados, eles também não terão direito ao duplo grau de jurisdição, não terão direito à revisão das suas decisões, porque já estão sendo julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é muito fácil o Supremo Tribunal Federal tirar a pena, tirar a condenação de um homem que ficou rico, muito rico com negócios da Petrobras e dizer que a Justiça Federal do Paraná não era competente, deveriam saber disso, então o certo, ele não pode, somos um Estado democrático, temos que mandar ao tribunal competente e essa justiça é a justiça especializada, a justiça eleitoral. Agora, como é que ao mesmo tempo em que se reconhece um preciosismo processual desse, há um homem que enriqueceu e paga regiamente os seus advogados para que se chegue a esse resultado, este mesmo tribunal que reconhece isso, há um homem que se tornou, repito, rico com a política, não olha para essas pessoas que não têm dinheiro sequer para comer, para os pais de família que deixaram as crianças sem pai, porque estão sendo processadas e julgadas por um tribunal processualmente incompetente. Deviam estar sendo julgadas pelas varas federais do Distrito Federal e não ao STF. Essas pessoas não vão ter grau a recurso. Essas pessoas parece que valem menos que Eduardo Cunha. E Dantas, será que está correta essa sensação que o Mota falou, né? Essa impressão popular de que opinião rende cadeia, até fraude em cartão de vacinação rende cadeia, mas corrupção não? É isso mesmo, Dantas, ou é muito simplismo isso? Como é que você vê? Eu acho que é a sensação que fica, Brão. Não há muito o que fazer senão que não criticar essas decisões que são tomadas, aliás, anos depois da condenação, né? Depois de todo o processo instruído, todas as testemunhas ouvidas, todas as provas periciadas, com toda a defesa fazendo aí os seus memoriais, entregando seus memoriais, o Ministério Público, quer dizer, depois de todo o processo, depois de gastarmos, da Justiça gastar milhões para concluir um processo desse, aí se alega uma incompetência. Ou a incompetência de jurisdição, porque, não é na 13ª, isso aconteceu inclusive com outro processo do Eduardo Cunha, que em 2017 também foi retirado lá de Curitiba, que não é competência da vara de Curitiba, porque é uma outra investigação. A gente sabe que a Lava Jato puxou a pena de um galinheiro. Cada investigação tinha desdobramentos que levavam a outras investigações e, de repente, o Petrolão, a investigação do Petrolão, ela se transformou numa investigação sobre Eletrolão, sobre roubo nos fundos de pensão, sobre várias outras estatais, esquemas de corrupção envolvendo todas as estatais. Por quê? Porque era uma pleiade. Você tinha o trio de partidos, de indicados desses partidos, do PT, do PP e do MDB, que aparelharam a Petrobras, mas aparelharam também os fundos de pensão, aparelharam a Eletrobras, aparelharam toda a máquina pública.
Então, esses partidos que governaram juntos durante muitos anos, eles criaram esse sistema que praticamente oficializou o pagamento de comissão, o pagamento de propina como parte da própria política. Nós tivemos, a Lava Jato mostrou, nós tivemos leis aprovadas na base da propina. O que há de mais fundamental numa democracia do que você ter um Congresso que não só os mandatos desses parlamentares eles eram obtidos através de propina, como também o exercício legislativo também era feito através de propina. Então, é uma fraude essa democracia. Ela é absolutamente fraudulenta. E agora o que se faz é puxar de filigranas jurídicas, atropelando qualquer tipo de regra, de regramento legal, para absolver esses políticos, essas lideranças. O Cunha, que agora a defesa disse que foi alvo de uma perseguição, veja, ele foi investigado quando ainda detinha foro privilegiado e depois passou à primeira instância e foi novamente investigado. Você tem a alegação de que a competência é da Justiça Eleitoral, por quê? Se ele enriqueceu pessoalmente com essa negociata. Não estamos falando de um sujeito que está sendo descondenado porque se provou que ele não recebeu propina, não tinha uma trust em que ele lavou o dinheiro dessa propina e recebeu lá fora. O que está em jogo não é os esquemas que foram feitos, não se nega esses esquemas, a corrupção ela existiu. O que nós estamos lidando com uma manobra jurídica que permite que figuras como Eduardo Cunha recuperem seus direitos políticos, possam concorrer nas próximas eleições. Ele concorreu agora, inclusive, já tinha recuperado os seus direitos políticos, que possam conviver normalmente na sociedade, que possam articular politicamente. Ele elegeu a filha e agora está em Brasília. Encontrei com o Eduardo Cunha um dia desse num café em Brasília, Brown. Estava lá no dia da semana. Por quê? Porque ele atua nos bastidores, como diversas outras figuras que também estão sendo reabilitadas aos poucos. É tudo um vexame. É tudo um vexame. Há uma questão jurídica, há a verdade jurídica que ela é manipulada através dessas filigranas jurídicas, e há a verdade histórica, aquela das provas, que todos nós vimos, que está disponível para consulta de qualquer um na internet. O dinheiro foi roubado. Mas hoje no Brasil, Brown, hoje o judiciário diz que isso não é corrupção. Agora, Zé, e essa decisão de hoje torna ainda mais peculiar, né, o caso do ex-senador, ex-presidente Fernando Collor, né, que na semana passada foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela Lava Jato, está se tornando praticamente um dos últimos, né, alvos da operação, que ainda enfrenta problemas, ainda tem contas a pagar com a justiça, né? Esse caso Eduardo Cunha, ele é muito curioso, né? Por conta dessa condenação, por exemplo, ele teve a candidatura impedida. Ele teve, o nome dele apareceu nas urnas, mas ele estava inelegível. E ele hoje já é uma espécie de deputado, ele tem um gabinete, é o gabinete da filha dele, que foi eleita pelo Rio. Ele se candidatou por São Paulo. Essa condenação veio de documentos reais, né? Houve apreensão de dinheiro, houve rastreamento de contas no exterior. E chegaram à conclusão de que essa conta no exterior, que era gerida por ele dizia que era uma empresa, um trade que geria esse dinheiro, uma coisa assim, uma explicação inexplicável, né? Portanto, houve dinheiro, houve corrupção e houve a condenação. Agora o Supremo foi acionado pelos advogados dele e com o argumento de que isso aí, essa condenação, ela ia contra uma jurisprudência do próprio Supremo, que considera que, mesmo em caso de corrupção, quando se tem algo relativo a partido político ou a eleição, significa que é crime eleitoral. Na época, todo mundo assustou com isso. Houve mesmo essa jurisprudência. Mas a Justiça Eleitoral não tem estrutura, não tem competência, não tem experiência para julgar um processo penal. Foi o que aconteceu. Esse caso Eduardo Cunha, além de torná-lo elegível, e hoje eu ouvi lá do Carrias, de vários que frequentam o Congresso Nacional,
olha, Eduardo Cunha está de volta, hein? E vai ser eleito e vai ser presidente da Câmara. Eu não duvido, não. Eu não duvido, não. Pode acontecer, pode acontecer. Agora, veja bem, as provas são abundantes, né? Ele perdeu a presidência da Câmara, por isso foi cassado por isso, né? Na presidência da Câmara dos Deputados, foi preso e agora dizem, olha, o crime aconteceu, pode ter acontecido e tal, porque não se julgou o mérito do Supremo, mas isso foi uma coisa da Justiça Eleitoral. E vai começar de novo, do zero. Todas as provas, todo o processo está suspenso e não há mais por onde recorrer. É a segunda turma do Supremo, mas que fala em nome do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma dessas várias situações que nós consideramos aqui estranhas, no mínimo.